irmãos, como vocês estão? Vocês estão bem? Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Que vocês venham ter uma noite maravilhosa, abençoada por Deus. Hoje estou aqui em mais um domingo para trazer a palavra do Senhor. Eu queria pedir para que os irmãos abrissem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 12 até o 17, que diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui em Apocalipse a gente pode ver que Jesus já deixa bem claro: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aqui a gente já vê que Jesus, ele tem ânsia para vir, ele quer vir. Para ele, enquanto mais antes ele vir, melhor. Mas ele ainda quer salvar muitos, mas para ele tem ânsia, ele quer vir, ele quer muito vir, ele quer voltar. Então ele diz: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Mas aqui ele também deixa bem claro: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Então, muitas das vezes a gente se diz que ama Jesus, a gente se diz cristão, muitas das vezes a gente se diz que busca Deus, que crê em Deus, que tem fé, mas a gente não segue as regras de Deus, a gente não segue os mandamentos de Deus. A palavra de Deus é aquilo que nos corrige diante da graça dele, é aquilo que nos faz puros diante dele, é aquilo que vai nos permitir entrarmos no céu. A palavra de Deus é a nossa passagem para o céu. E a gente tem que seguir, porque não adianta a gente falar que é crente e por trás ser outra coisa, sabe? Por trás não ser o que a gente fala que é, sabe? Não adianta a gente fazer boas obras, não adianta a gente ser humilde e no fim das contas ser só por fama, ser só por like, ou muitas das vezes a pessoa ser realmente boa, mas não seguir as regras de Deus, não seguir os mandamentos de Deus, querer fazer a sua própria Bíblia. Não, a gente precisa ter a palavra do Senhor, a gente precisa seguir a palavra do Senhor. E aí muitas pessoas dizem: mas é difícil, porque a gente vai sofrer, a gente vai ter uma vida difícil, vai chorar. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus diz bem assim, Jesus deixa bem claro: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, vai ser difícil, vai doer mesmo, porque Jesus deixa bem claro, lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então vai ser difícil sim, irmãos. Porque Jesus também, ele diz: No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, independente de se vai ser difícil ou não, a gente tem que ter bom ânimo, irmãos. Porque
Quando você, pensa comigo, quando você vai para uma guerra, você vai para uma guerra pensando que vai ser amoroso, vai ser carinho, vai ser confortável, não vai doer, não vai passar fome. Não, você vai para uma guerra sabendo que vai ter muito sangue, vai ter muita morte, vai ter muito machucado, vai ser muito difícil, vai ter muita fome. Então é a mesma coisa, a nossa guerra espiritual vai ser muito difícil. Mas Jesus deixa claro, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então sim, irmãos, se está difícil, se prostra em joelho no colo do Pai e chora, desabafa com Ele, porque é difícil, a caminhada é difícil, mas tem de bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E se a gente ter de bom ânimo, se a gente ter de bom ânimo, a gente vai encontrar o nosso Senhor lá no céu. A gente vai morar com Ele lá no céu e Ele vai nos dar o galardão. Então a gente tem que se fortificar mais espiritualmente. Nós não podemos querer falar que somos cristãos e evangélicos e simplesmente não seguir a regra do Senhor, não seguir as leis do Senhor. Temos que seguir a palavra de Deus, é importante. Temos que seguir a palavra de Deus, porque é muito importante para a nossa vida. A partir do momento que a gente deixa de viver para o mundo e passamos a viver para Cristo e por Cristo, a nossa vida muda. Nós somos transformados, renovados. O sentido de ficar nesse mundo já vai embora. Nós, mesmo passando por dificuldades, só quem realmente aceitou Cristo de verdade vai entender. Mesmo passando por dificuldades, mesmo sendo difícil, mesmo chorando, mesmo doendo, quem realmente crê em Cristo e aceitou Ele e segue as leis dele, entende que mesmo na dificuldade, mesmo difícil, Ele vai estar conosco. E mesmo que hoje a gente sofra muito, amanhã essa guerra vai acabar. Amanhã esse mundo não vai existir mais. Amanhã a gente vai estar com Cristo. Mesmo que a gente seja jogado na fornalha, amanhã a gente vai estar com Cristo. Mesmo que a gente seja perseguido, amanhã a gente vai estar com Cristo no paraíso. Então nada desse mundo importa. Então o que nos importa é Cristo. E o que nos importa é a palavra de Deus. É o que nos mostra que a gente tem que seguir. É as leis que Deus deixou pra gente. É um pouco sobre Deus que a gente tem o privilégio de saber, para que venhamos fazer o certo. Então que a gente venha ter de bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Nós teremos aflições, mas tenhamos de bom ânimo, pois Jesus deixa claro: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E ele também deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que a gente venha ter isso em mente, irmãos, que independente da dificuldade, independente da prova, vamos nos prostrar diante de Deus, pois é que nem eu disse lá no começo, Jesus tem ânsia. Jesus, ele quer vir o quanto antes. Na palavra diz que ele vai vir como o ladrão da meia-noite. Ladrão da noite. E ninguém vai ver. Ele vai voltar e vai ser muito rápido. Ninguém vai conseguir ter reação. E vai ser tarde demais. E ainda vão ter muitos que vão dizer: mas Senhor, eu salvei muitos em seu nome, eu preguei, eu fiz boas coisas. E ele somente vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu não vos o conheço. Porque do que te vale você ir falando de Cristo, sair pregando, sair doando as coisas para as pessoas, sair fazendo bem, e no fim das contas você não tem intimidade com Jesus. Você não tem o seu íntimo, a sua vida espiritual com Jesus. Você não ora, você não está fazendo aquilo de verdade, você está fazendo aquilo por mídia, por fama. O que tem de pessoas hoje que postam vídeos, que falam de Deus, que postam vídeos doando coisas para as pessoas que precisam só para ganhar mídia, sabe, irmãos? Então que a gente venha ter isso em mente, que a gente tenha que preservar a nossa intimidade, a nossa vida espiritual com Jesus Cristo, que a gente venha seguir a palavra de Deus, a lei que Deus nos deixou, para que naquele grande dia a gente venha receber o nosso galardão e morarmos eternamente com Jesus. Ah, mas muitos vão rir da minha cara. Não tem importância, irmãos.
Ainda que te apedrejam com muitas pedras, crê em Jesus, tenha fé em Jesus. Não deixa que o mundo abale a sua fé. Faça como Jesus, mesmo sendo crucificado, mesmo com todos humilhando ele, mesmo com nenhum acreditando nele, ele continuou, ele levantou a cabeça e continuou carregando a sua cruz, por um povo que não estava nem aí por ele. Então, vamos levantar nossa cabeça, pegar nossa cruz e carregarmos ela, até o dia do juízo final. Irmãos, sim, eu afirmo isso para vocês, para cada um de nós. Vai continuar tendo guerra, não é só vitória, só vitória, só vitória. Não, irmãos, a gente tem as vitórias sim, mas tem guerras e guerras e batalhas. Então a gente tem que sempre estar em constante vigia e oração, para que Deus venha nos revestir do poder, da graça e da armadura dele, para que a gente venha estar protegidos e fortificados espiritualmente na presença do Senhor. Então que venhamos sempre pedir para Deus nos proteger e nos livrar de todo mal. Eu quero estar orando. Superando Deus e eterno Pai, primeiramente, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas até aqui, Senhor. Obrigado por esse domingo maravilhoso. Senhor, obrigado pela paz, pela saúde, pela felicidade, pela harmonia, pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui assistindo esse vídeo, papai. Pela minha vida, pela minha família, por todos nós, Senhor Jesus. Obrigado por ser quem Tu és, Senhor. Por ser Deus na nossa vida, papai. Obrigado, papai. Seremos gratos a Ti até o fim. Nos perdoe por todos os nossos pecados, papai. Por todas as nossas mentiras, xingamentos, papai. Por tudo aquilo que nós fizemos que não provém de Ti, papai. Senhor, que o Senhor venha nos capacitar, Jesus. Que o Senhor venha nos ensinar, papai. Que o Senhor venha nos firmar na rocha que é o Senhor. Que o Senhor venha, Jesus Cristo, colocar sobre os nossos corações a Tua palavra, a Tua lei, que nós viemos temer o Teu nome, que nós viemos clamar o Teu nome. Fere o nosso coração com uma ferida de fome e sede da Tua presença, Jesus. Nos prepara, nos ensina, nos renove, nos restaura, Jesus Cristo. Para que venhamos morar com o Senhor eternamente, Jesus. Para que venhamos ter uma vida, Jesus, de paz, repleta de harmonia. Senhor Jesus, ainda que o mundo, Senhor, nos apedreje, ainda que o mundo zombe de nós, ainda que o mundo duvide, Jesus, esteja conosco, Jesus. Nos ajude, Senhor, a derrubar muralhas, Jesus, a atravessar o mar, Jesus Cristo. Esteja conosco, Jesus, ainda que o mundo, Jesus, diga que é impossível. Faça o possível, Jesus. Esteja na nossa vida, Senhor. Realize tudo aquilo que é impossível, papai. Vai na vida de cada um dos Teus filhos, Jesus. Vai desfazendo todo laço de inimigo, Senhor. Em Teu nome eu repreendo todo o mal que foi armado pela vida, contra a vida de cada uma das vidas que estão assistindo, papai. Das almas que estão assistindo. E seja com cada um de nós, Jesus. Nos dê uma semana maravilhosa e abençoada na Sua presença, papai. Nos prepara, Jesus Cristo, para quando o Senhor vir, Jesus, para que possamos subir e morarmos eternamente com o Senhor e receber nossos galardões. Novamente, obrigado por tudo, Jesus Cristo. Senhor, nos prepara, papai, para que venhamos, Jesus, santificar o Seu nome eternamente, Senhor. Dizemos o que os anjos dizem, sem cessar aí no céu. Que só Tu és santo, 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 e sempre será santo, santo, e nunca deixará de ser santo, Jesus Cristo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, Jesus. Só Tu és santo, Senhor, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, Jesus. Só Tu és santo, Senhor. Entregamos em Suas mãos todas as nossas vidas. Esteja com cada um de nós, papai. Levanta uma geração, Jesus, uma geração avivada, uma geração, Jesus, que não deixa a chama se apagar sobre os seus corações. Usa o seu, Senhor, eis-me aqui, usa-me também, papai. Levanta os seus verdadeiros, Jesus. Espalhe a Tua palavra por todo o mundo, papai, para que cada um dos Teus filhos venham saber que só Tu és santo e não há outro como Tu. Só Tu és santo, Jesus. Para que não venha ser, Jesus, para a nossa honra e nem para a nossa glória, e sim para a Sua honra e para a Sua glória, porque nós somos falhos, insignificantes, e o Senhor é tudo, Jesus. Então que seja para Ti,
de ti e por ti, Jesus Cristo. Nos ensina, papai, nos prepara, nos capacita, Jesus, cada dia mais, papai. Nos fortifica, nos alimenta espiritualmente, Jesus Cristo. Ah, Senhor Jesus, nós temos sonhos terrestres também, Senhor Jesus. Papai, que o Senhor venha entrar na vida de cada um dos teus filhos, venha realizar os seus sonhos, Jesus Cristo. Papai, nós estamos nessa terra, Jesus. Esteja conosco, papai, nos ajude a passar, papai, por esse mundo podre, Jesus Cristo. Esteja conosco, nos fortificando e nos ensinando e nos renovando. Esteja conosco nos nossos sonhos. Permita, Jesus, nós realizarmos os nossos sonhos, mas aqueles, papai, que não nos afastam de ti, Jesus. Tudo que nos afasta de ti, Jesus, tire da nossa vida, papai. Entregue em suas mãos, Jesus. Novamente, obrigado por tudo, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém, amém e amém. Que Deus venha abençoar os irmãos, que vocês venham ter uma semana maravilhosa e abençoada.